Hoje é 8 de março de 2021. O escriba acaba de ser lembrado, ou acaba de lembrar, em conjunto com quem o lembrou, e que hoje é o Dia Internacional da Mulher. E seria, evidentemente, oportunidade em se fazer um comentário qualquer em relação a elas. O escriba se dá muito bem com as mulheres, muito melhor, aliás, do que com os colegas de sexo masculino, porque elas são mais compreensivas, têm uma inteligência muito mais afilada, suportam melhor o mau gênio dos homens e, na verdade, a partir das nossas mães, nos equilibram bastante para enfrentamento da vida. Portanto, sintam-se parabenizadas por este dia 8 de março de 2021. O escriba precisa fazer algum comentário correspondente à visita dos nossos cientistas a Israel. Aconteceu há 2, 3 dias atrás. 2, 3 dias, quem sabe. O escriba tem aqui à frente o jornal de segunda-feira. Israel obriga Araújo a usar máscara. Este velho escriturário de direito penal e de processo penal gosta muito de música clássica e aprecia muito mais aquelas que são românticas e balanceadas, gostosamente postas no ar. Certa vez este antigo escriturário de direito penal foi posto a assistir a uma ópera As Valquírias, de Richard Wilhelm Wagner. Uma ópera forte, muito forte, com os tambores ribombando. E lembrando ao escriba que Wagner era muito posto à direita. Aquilo que hoje seria a extrema-direita simpatizava com o nazismo, como Henry Ford, que também gostava da Alemanha posta naquelas circunstâncias extremadas para a recomposição do país e, se quando possível, do universo também. Então, quando viu a nossa estirpe aqui, composta em princípio por 10 ou 12 pessoas, chegando a Israel para investigar o que os judeus têm em matéria, inclusive, do spray, que seria milagroso para matar o bicho em todas as suas aparições públicas, o escriba ficou meio preocupado, porque de repente, quando descessem do avião da FAB, os membros da comitiva seriam acompanhados por uma música extraída das Valquírias de Richard Wagner, que tem outras obras clássicas também muito admiradas, por sinal, Tristão e Isolda. Este antigo escriturário de direito penal e processo penal não tem por vocação, inclusive da psicologia própria, ouvir e gostar
do ribombo de tambores militares, mas se quando a comitiva brasileira chegasse a Israel com a ópera de Wagner como fundo, haveria um problema diplomático sério, porque, em princípio, ou na totalidade das acepções, judeus e o nazismo se dão muito mal. Diria o escriba que se dão pessimamente. Este antigo escriturário de direito penal tem amigos judeus muito benquistos, criaturas com coração aberto, muito alegres e muitíssimo cultos, principalmente naquelas matérias em que o escriba já foi especialista, direito penal e processo penal, hoje estuda menos e fabula, mas Ariano Suassuna afirmava, enquanto vivo, que fabulava um pouco, mas as fabulações dele eram as chamadas imitatio veri. Ele criava na fabulação aquilo que podia ser aplicado muito bem aos clássicos de direito penal. O escriba nunca esteve em Israel, não. Recebeu há pouco de presente de um amigo que é judeu esta efígie de Jesus Cristo, que foi adquirida em Jerusalém. E segundo este amigo afirmou, essas minudências aqui são construídas em madeira extraída da própria Jerusalém. O escriba tem canivete com cabo de madeira. Os israelitas, os judeus, fazem questão de fabricar canivetes com um madeirame extraído de árvores produzidas dentro da própria Jerusalém, segundo este escriba ficou sabendo. O Paulo Sérgio não reza a Jesus Cristo, não. Já afirmou várias vezes, hoje é dia das mulheres, já afirmou várias vezes que ele é rezador para Nossa Senhora. Quando ele tem algum pecadilho a pagar, é a Nossa Senhora que ele vai pedir apoio, ajuda e perdão numa intermediação diplomática com o seu filho. E tomara que eles se entendam bem, embora o escriba não seja lá um grande pecador, não. Administra a vida com bastante prudência e afeto aos seus familiares. Procura cumprir suas obrigações dentro do padrão. Sempre que este escriba cuida de coisas ligadas a Israel, evidentemente se lembra de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque sabe rezar o Pai Nosso inteirinho, reza a Ave Maria também à perfeição. São as duas orações que pratica sempre. E se recorda este escriba quando começa a rezar de uma visita que fez às catacumbas em Roma, naqueles túneis enterrados, com certeza, levando às vezes a uma espécie de anfiteatro pequeno, com um deles uma imagem de um peixe plantada tal imagem numa das extremidades. É uma lembrança muito fosca que esse escriturário de direito penal e processo penal tem na cabeça, mas há uma lembrança, uma recordação que tem a perfeição, a de um anjinho, uma cabeça pequenina surgindo
da lateral de um túnel por onde o escriba entrava com outros visitantes em chegança àquele anfiteatro, aquele salãozinho fosco que havia lá na extremidade. Era uma cabecinha em marfim, branquinha, branquinha, surgindo da terra posta na lateral daquele túnel. Esta criatura angelical não deixa o escriba em seus sonhos. Toda vez que o escriba está preocupado ou pensando com um pouco de tristeza na vida, lhe vem a cabecinha daquele anjinho saindo da lateral daquele túnel que era o entreato das catacumbas, ou de uma catacumba posta em Roma. No meio do caminho, no meio disso tudo, vem a imagem de Cristo crucificado, Jesus Cristo. O escriba tem uma cruz razoavelmente grande com a imagem de Cristo fixada e com um pequeno defeito. Era de Maria Antônia Cristóforo Bayer, sogra deste antigo escriturário. Aquela imagem vai ser objeto de um trabalho muito delicado e cuidadoso deste escriba, porque há de ser posta outra vez numa das paredes da casa onde reside. Então, essa visita que a comitiva de Bolsonaro fez a Israel, procurando a cura para o bicho mediante instilação milagrosa produzida pelos judeus, só impressiona este escriba naquilo que diz com a infância, a juventude, a adolescência e mesmo a maturidade. Este velho escrevinhador. Isto vale na medida em que se vai a Roma para produzir alguma solução lá atrás, ou na medida em que se vai a Israel para, quem sabe, rezar no Muro das Lamentações em Jerusalém, de onde proveio esta figurinha aqui de Jesus Cristo, que este escriturário tem em conjunto com outras miniaturas ganhas nesta vida que já é bem longeva. Israel obrigou Araújo a usar a máscara. Pois então, chegar a comitiva a Jerusalém sem máscara no rosto é a mesma coisa que chegar a comitiva a Jerusalém com a ópera As Valquírias no fundo, sob os tambores estratosféricos dedicados ao já vencido há muito tempo nazista. Israel tem extrema-direita também. Israel tem centrão, tem. Israel tem esquerda, quiçá mais esquerda, muito mais esquerda do que direita, porque veicular-se qualquer ideologia nazista em território pertencente aos israelitas é pecado mortal. É pecado mortal que lembraria, inclusive, uma cassação das relações diplomáticas entre o Brasil e os judeus. Fica aí o registro. Israel obriga Araújo a usar a máscara. O nosso emissário Mor precisou pôr a máscara na visita oficial a Israel. Isso deve ter, ou deve ser havido como uma relação muito íntima no mundo inteiro quanto à incapacidade
intelectual daqueles que chegaram a Israel sem máscara. Não se pode, evidentemente, visitar aquele país, que é titular, inclusive, dos cuidados havidos para o tratamento da doença. Não se pode visitar aquilo ofendendo abertamente as manifestações científicas havidas naquele país, que foi visitado ou é visitado exatamente para se otimizar o tratamento com essa doença que já matou 10 milhões, 11 milhões de brasileiros. Já matou 11 milhões de brasileiros? Não. Já fez 11 milhões de brasileiros contraírem a doença e já matou 200 e poucos mil, por enquanto. O escriba está a dizer esta crônica, que é comprida, não é curta, em homenagem às mulheres, sim, e também num perpassar de atenção sobre o estado e o estágio que nós estamos aqui no Brasil, terrivelmente atacados e obrigados, conduzidos à solidão. Este escriba está sem máscara, sim, mas ele praticamente tem duas casas. Uma onde ele mora, a outra quase pegada, que é o escritório onde trabalha. Assim que terminar a crônica, há de recompor a máscara na face e passar a tentar trabalhar no sentido de uso da internet, que acaba de ser posta a funcionar porque veio desses feriados aí atrás com um defeito visceral a atrapalhar muito a vida deste escriturário de direito penal e de processo penal. O título da crônica de hoje é Israel não brinca em serviço, ou põe máscara, ou não tem lamentação no muro. Ou põe máscara ou não tem lamentação no muro. Não chega lá, é devolvido ao Brasil, a comitiva inteirinha. A comitiva inteirinha. Dito isto, vamos ao labor diário. Hoje é segunda-feira, 8 de março, são 13 horas e 15 minutos, e la nave va.